Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de sexta-feira passada tivemos aí uma série de imprevistos, a começar pela instabilidade. Depois eu vim saber que o próprio sistema estava passando por umas situações de reformulação, de alguma coisa, pelo menos eu fiquei sabendo que ficava na instabilidade. Posteriormente, mais ou menos, tive a curiosidade de olhar do lado de fora aqui do consultório, que eu faço aula no consultório. Eu observei que tinha um rapaz mexendo no poste, que tem aquelas caixas de controle, enfim, estava mexendo, e por isso até a internet que caiu não voltou nem no sábado. Veio voltar no sábado depois do almoço, né? Porque eu atendo no sábado de manhã também. E mesmo de manhã ainda havia um problema de instabilidade na internet, por conta do pessoal que estava mexendo naqueles postes lá que retransmite lá, não sei como é que funciona aquilo lá. Mas infelizmente não pude dar aula. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula para vocês, substituindo a aula de sexta-feira. E depois eu vou gravar uma outra aula para a próxima aula, que é no dia sexta que vem, 26. Tá? Então eu vou correr aí um pouco para gravar a aula do dia 26 também. Na nossa primeira aula, foi uma aula inaugural, nós abordamos alguns conceitos importantes, algumas orientações e alguns deveres nossos ao longo do semestre, né? Por exemplo, só para reforçar, nós dissemos da nossa aula online que ela nem sempre atende 100% do nosso conhecimento, é muita pretensão minha, né? Mas a melhor presencial, eu acho que a gente consegue atingir melhor o objetivo. A participação é mais ativa, mais intensa, mesmo porque há um interesse, eu percebo que o pessoal todo participa muito, isso é muito importante, mas nada como uma aula presencial, principalmente num conteúdo como esse nosso, né, que ele permite a discussão, ele permite o debate. Fora isso, nós falamos a respeito de algum trabalho em grupo, não valerá nota, evidentemente, mas é um trabalho em grupo, vou oferecer mais para frente 1 ou 2 temas, talvez 3, para que o pessoal possa desenvolver, e eu vou dando feedback à medida que desenvolve esse trabalho. Muito mais com a finalidade de aprender a fazer pesquisa. O psicólogo precisa aprender a fazer pesquisa também, seja qual for a área que ele for se especializar. Com relação à nossa avaliação, ela é de múltipla escolha, né? Serão 20 questões, salvo se houver alguma alteração. Ela valerá meio ponto, 20 questões, valendo meio ponto. E ele vai entrar no sistema Google Forms, aí é todo um sistema específico e tal. Vocês terão tempo, tudo direitinho, eu vou explicar quando chegar lá. Legal? Nossa aula especificamente, só para a gente retomar, eu falava então da questão dos nossos ancestrais, os nossos primatas, e a maneira como eles viveram, na maneira como eles se adaptaram à realidade na época. Não? A forma como eles viviam, nas condições que eles viviam de maneira bastante animalesca, não tinham muitos recursos a não ser a própria força física, né? E como também a união, o agrupamento permitia que eles pudessem ter algum tipo de proteção. Falei também que assim que eles somos originários do primata, ou seja, nós descendemos de um primata, só que nos distanciamos dos demais membros da nossa linhagem mamífera, não os primatas, nós estamos numa escala bem maior em função da nossa qualidade de inteligência. Qualidade essa que nos distingue dos outros animais e que permite ter memória, capacidade de organização cognitiva e capacidade de interpretação. Enfim, temos essas habilidades que nos distanciam dos outros animais. Ok?
E essa habilidade, essa capacidade de organizar, essa capacidade de pensar, de interpretar a realidade, é que foi a grande sacada para o homem começar a desenvolver grande parte das suas habilidades. Haja vista que ele começa como um animal primitivo, um ser primitivo, não? Ele vive das necessidades, basicamente das necessidades básicas necessárias. Vamos chamar de necessidades básicas necessárias no sentido de alimentação, sede, sono, proteção de alguma forma, não é bem uma necessidade primária, mas nesse caso sim podemos considerar como uma espécie de necessidade primária e tantas outras para eles poderem sobreviver. Como nômades, eles rodavam as regiões, né? Esgotava numa determinada região, não extinguia, mas esgotava, e a partir daí partia para outra região, eles ficavam rodando, né, para sobreviver. Esse era o objetivo. Né? Com o desenvolvimento, com essas habilidades desenvolvidas, lembrando sempre que a coisa não era da noite para o dia, alguns milhões de anos sempre estão nesses desenvolvimentos aí, nessa forma do homem ir se adaptando. À medida que a população cresce, a densidade demográfica, imagino eu aqui que a fêmea da espécie humana, espécie lá, é pelo menos um por ano, pelo menos um, que é o período de gestação de um mamífero humano. São 9 meses, né, para vir para o mundo um novo ser. Então eu imagino que no mínimo era um por ano. Muito provavelmente 10, 15 filhos era de estalo. Então imaginem que as leis naturais dizem que a fêmea é em maior quantidade. Portanto, nós temos aí uma população crescente, uma crescente muito contínua, né? Lógico que a região começa a se esgotar e a expansão começa a acontecer e eu começo a ver migrações, então novos grupos, nova formação de grupos vão acontecendo e eles vão se expandindo e saindo do centro, por exemplo, da África e começa a se dirigir mais para a Europa, mais para o Oriente. Alguns sobem mais, vão lá para o lado do Círculo Polar Ártico, dando a volta lá por cima pelo Círculo Polar Polo Norte. Não se sabe, imagino eu que havia uma condição para se passar por lá. Alasca, Canadá, Estados Unidos e de repente nós temos aí a chegada do ser humano nas Américas, né? Principalmente na América do Sul. Então nós temos essa migração e junto com essa migração nós passamos a ter o desenvolvimento das habilidades. Primeiro dado importante. Eu disse agora há pouco que o ser humano é um indivíduo que interpreta a realidade, tem uma habilidade cognitiva, tem uma habilidade intelectual, tem uma condição de interpretar a realidade e a partir dessa interpretação ele consegue reproduzir a sua realidade. Capacidade criadora. E se vocês observarem, ao desenvolver essas habilidades, ele começa a pensar em se fixar, ele começa a pensar em como criar determinados recursos, algum tipo de ferramenta, algum tipo de artefato que possa dar a ele, por exemplo, proteção. Então a lança é uma delas. Ele percebe, ele observa que uma lança com ponta ela pode ferir, ela pode derrubar um animal de porte relativamente grande para eles poderem se alimentar. Eu fico imaginando um bisão, um búfalo, um outro animal que eles tinham o hábito de caçar, então facilitou bem a lança e outros artefatos para que eles pudessem de alguma forma atender às suas necessidades. Em se fixando, começa-se então a se organizar uma sociedade. Nessa organização sempre haveria um líder, evidentemente, né? Nós teríamos aí os líderes que de alguma forma iriam proteger, o mais forte, o mais corajoso, iria proteger a comunidade e ali então eles começam
a se organizar e nessa organização, essa forma de conviver em comunidade, começa-se a identificar alguns indivíduos com habilidades específicas. Então, eu tenho o primeiro sinal, eu tenho o primeiro vestígio de consciência social, né? O indivíduo começa, ou os indivíduos começam a perceber que determinados indivíduos tinham uma habilidade para desenvolver uma tarefa, desenvolver uma arma, um artefato, e principalmente começa a observar no seu entorno a condição de plantar, a condição de colher, a condição de domesticar os animais. E aí sim se instala efetivamente os primeiros sinais de comunidade, de convívio social, primitivo e social. É lógico que em cima desse conceito de sociedade primitiva, o indivíduo ele tem plasticidade, ele tem flexibilidade, ele tem todas as condições para se adaptar. A teoria darwinista é muito boa nesse sentido, ela dá uma lógica para a gente entender bem essa questão da adaptação. E é lógico que eles, graças à sua capacidade intelectual, começa a querer reproduzir, começa a querer ensinar os descendentes a realizar alguma tarefa. Então começa-se aí um processo não só da organização social, mas também de como transmitir conhecimento para as futuras gerações. Então eu tenho os primeiros sinais, primeiros vestígios de uma sociedade em desenvolvimento, ou seja, forma hereditária, vamos dizer assim, uma herança social, ou seja, o indivíduo que tem uma habilidade X, pega um seu descendente e também ensina aquela atividade. E assim a coisa vai se perpetuando ao longo da história dessa comunidade. E há um registro em cima disso, né? Querendo ou não, essas comunidades elas iriam deixando vestígios de sua existência, por alguma razão, por querer deixar para o futuro, enfim, não dá para a gente identificar. O que acontece aí? A própria antropologia, aí sim, dando um salto bem grande, faz o quê? Volta, através das suas pesquisas, volta no tempo para investigar, identificar, procurar levantar dados sobre como viviam aquelas sociedades, como viviam aqueles indivíduos, através dos artefatos encontrados, através de documentos encontrados. Então, por exemplo, investiga-se, isso também é uma questão de ciência, né, de fazer investigação científica. Fulano, olha, essa comunidade viveu na região tal, não sei das quantas, lá foi encontrado um determinado produto que é só da região, então pegaram aquele elemento bruto, um tipo de pedra, um tipo de madeira, sei lá, bem resistente, e eles perceberam que a resistência permitia criar um determinado artefato de defesa. Uma rocha, uma pedra que lascada poderia se tornar uma faca, né? Um tipo de quartzo, vamos imaginar isso. Ou seja, já que para o sul a gente via, em função do clima, em função de maneiras de viver, não? A condição da terra, a condição, enfim, da natureza, fez com que o homem não se preocupasse tanto no vestiário, né? Em função da temperatura, então eles andavam mais à vontade nu. Foram perdendo pelo, foram perdendo uma série de características, de repente eles conseguem, através de frutos, conseguem sobreviver de melhor maneira, porque é uma região tropical, há uma abundância de determinados frutos, de vegetais. Então veja, a própria adaptação deles permite um estilo de vida diferente do estilo de vida de um indivíduo, de uma sociedade que viveu, por exemplo, sei lá, no norte da Europa, aquelas regiões mais geladas lá. Se for fazer uma investigação lá, o modo de vida daquele povo primitivo, lá, por exemplo, nas regiões mais frias, né, no norte da Europa, região mais fria, a gente observa que era completamente diferente
das populações mais próximas do Equador, haja vista a questão da África, né? Principalmente a região do Equador ali, onde a temperatura sempre é alta, como eles viviam de maneira diferente, de maneira mais solta, né? Então, os artefatos, tipo de vestuário, a forma como eles procuravam tocar a vida, os seus costumes, de repente a sua maneira religiosa, temos até uma questão religiosa aí, enfim, nós temos sociedades que a partir da sua forma de ser, ela passa a transmitir com outras culturas. Então a gente via, por exemplo, imagino eu, uma sociedade habitando uma determinada região com habilidades da plantação. Cultura de arroz, feijão, milho, soja, enfim. E eu tenho uma outra que, de repente, domestica animais. Então, cria rebanhos de animais, os bois, os cavalos, enfim. E, de repente, eles começam a fazer uma troca, uma transação desses produtos. E, ao mesmo tempo que faz essa troca de produtos, né, de uma maneira bastante comercial, começa a haver uma integração mais social, né? Esse comércio ele permite um maior entrelaçamento e ali nós começamos a ter essa integração social, onde alguns elementos passam a conviver e formar famílias, vamos dizer assim, e aí eu começo a ter uma expansão cada vez maior das culturas. Então, alguém que traz uma cultura de uma região X, de uma sociedade X, para uma sociedade Y, então a coisa troca, como fazemos hoje, não? Guardadas as devidas proporções, nós pegamos, por exemplo, no Brasil nós temos a culinária, vamos exemplificar. Nós temos a culinária japonesa, a culinária italiana, a culinária espanhola e vai para fora, não é? Ao mesmo tempo, se nós formos olhar as artes, nós temos influência de toda a ordem no mundo todo, por causa dessa transação. Imagino que na África, antigamente, essa forma, esse intercâmbio cultural também existia. O que é que faz a antropologia? Volta no tempo, concentrar-se numa máquina do tempo, resgata documentos, artefatos, todo tipo de produto da época, claro que está relativamente preservado, e passa a estudar. E a partir do estudo desses documentos, desses artefatos, consegue identificar como viviam esses povos. Um exemplo que eu gosto de dar, segundo alguns teóricos, o homem de Neandertal, os últimos, né, porque ele extinguiu, eles foram identificados como os últimos mesmo na região de Portugal, né? Mas eles se extinguiram porque desapareceram em função de que os homens modernos ficavam com as fêmeas, então já não tinha mais um Neandertal original, não é? Já eles foram gradativamente desaparecendo, não se permitindo perpetuar, e quem se perpetuou foi aquele que melhor se adaptou. Então, o homem moderno ele passa a dominar. O Darwin ele fala que aqueles organismos que não se adaptar, que não resistir e que sucumbir à pressão de outros organismos melhor adaptados, mais resistentes, mais dominadores, vai desaparecer essa espécie, esse tipo de ser. O Neandertal desapareceu. Porém, como para confirmar essa teoria, até hoje, eu assisti um documentário muito recente que diz que os homens de hoje, segundo estudos, tem lá um genzinho que é do Neandertal. Todos nós, independente da raça que seja, tem lá um genzinho do Neandertal. Então isso tudo a antropologia estuda, a antropologia contribui para esses estudos. E aí entra o processo de socialização, a necessidade de grupo, bando. O que eu estou falando agora, o bando, o grupo, é que permitiu que houvesse sobrevivência
e a importância do atendimento nas necessidades que eu falei, necessidades primárias, que permitiu que os indivíduos fossem se adaptando e cada vez mais tirando do próprio solo, da própria terra, a sua existência. Essa migração, na origem é na savana africana e se ramifica por todo o planeta, né? Toda a Terra, em função da forma como a migração ocorreu. Então, da África se ramifica Europa, Ásia, depois vem para o norte, né? Então eu começo pela Inglaterra, eu vou subindo, eu vou saindo lá no Círculo Polar Ártico, caio no Alasca, caio Canadá e venho parar na América do Sul, né? Mas veja, tudo esse processo é uma migração que vai desenvolvendo o indivíduo, ele vai elaborando, vai criando formas de sobrevivência em vários aspectos. Os primeiros sinais de cultura e consequente civilização, foi como eu falei, à medida que ele se fixa na Terra, eu começo a ter as primeiras sociedades, eu começo a ter as primeiras vilas, né, as primeiras comunidades, se organizando, procurando definir uma série de outros aspectos aí, né? O outro fator importante, que é o desenvolvimento da linguagem, né, que nós vamos falar proximamente, ok? Então, o que eu tenho para passar para vocês, basicamente, é isso. Na próxima aula, eu pretendo trabalhar essa questão da linguagem, que, na verdade, é também um estudo antropológico, assim como os costumes, a alimentação, tudo tem a ver com um estudo antropológico também, tá? Então, antropologia e sociologia caminham juntas ali, as duas se integram, ok? Tudo bem, gente? Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso nessa aula passada. E para a próxima aula, então, eu vou retomar alguns pontos, né, que a gente deixou pendentes aqui. E vamos torcer para que não haja qualquer imprevisto na próxima aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Valeu!